Vamos ver se estamos com som. Vamos ver se estamos com som. Eu acho que tem som, né? Então vamos tirar para fazer, vamos tirar o som para não dar eco. Aí. E fazer mais um share aqui. Fazer mais um share. Onde que eu vou fazer? Que é importante fazer o share. Ok. Então tá, o som já está. Tá bom o som, né? Fala para mim se tá bom o som. Me diga se o som está bom. Me diga se o som está bom. Me diga se o som está bom. Aí, está bom. Estou ouvindo. Então quer dizer que está bom. Hoje eu mordi a língua. Eu estava conversando com a minha mãe, né? E ela pedindo para mim, deixa eu dar uma arrumada aqui, porque senão eu não caso. E ela estava pedindo para mim, falou, eu preciso de uma folhinha. Aí eu comecei a... Que folhinha? Ah, folhinha. Uma folhinha de quê? Não, folhinha. Aquela que põe os dias. Ah, ok, o calendário. Aí eu disse o seguinte, olha lá, falando que o som está bom, muito obrigado. Mas vai falando ok, está tudo em ordem. E aí minha mãe falou, não, aquela folhinha que eu quero pôr na parede. Eu falei, mãe, hoje não é mais assim. Hoje nós temos, ninguém faz folhinha mais, né? Ninguém faz mais folhinha, assim. Business nenhum faz folhinha. Não, vê se não tem lá na lavanderia, lá no restaurante, lá. Não, não tem, hoje ninguém faz mais folhinha. E aí hoje eu fui num cliente, o cliente até longe daqui, quase uma hora, né, do nosso ponto central. E aí estou lá, e aí olhei assim, embaixo do balcão, o que que tinha lá? Folhinha, um monte. Eu falei, você fez folhinha? Eu falei, fiz, eu sempre faço. Aí eu contei essa história que eu mordi a língua. E veja como é importante isso, como é interessante. É uma coisa simples, né? Que se faz, que é um impresso que já está pronto, é só colocar o nome. Então, sorry. Então, olha aqui, ó, folhinha. Até o nome dele aqui. Ah, vamos fazer a coisa certa aqui, né? Olha lá, ele faz manutenção de equipamentos, né? Na região de East Brunswick, aqui em New Jersey, tá? E folhinha, com paisagens bonitas, olha. Como é que fica? Você não vai lembrar disso, você não conhece, né? Tava assim, até tem um buraco aqui, eu vou o prego, aí fica lá, olha, nós já estamos, né? Acha aí o dia que nós estamos em janeiro 26. E aí, quem usa o calendar, eu uso, claro, porque ele lembra, mas a folhinha é bom, né? E ele ainda fez algo ainda mais elegante, olha só que bonito, né? Ele fez um estojo, vamos ver se a gente abre aqui agora, né? Ele fez um estojo com uma caneta, ó, um estojo e a caneta dentro, com uma lanterninha, um chaveiro, né? Um keychain, uma lanterninha, não sei nem se funciona, deve funcionar, né? Olha lá. Muito interessante, muito útil, inclusive.
E é uma caneta bonita, a gente conseguir tirar, né? Igual a nossa, ó. Muito parecido com a nossa. Aqui é a nossa, ó, é de metal. Isso aqui é de uma maneira, um borrachado bonita, caneta também, ó, azul. Eu gosto muito de azul, minha cor preferida. E com uma pontinha aqui para fazer no celular, né? No telefone, ó. Então, veja que interessante. Invista na lembrança de cliente, uma coisa simples, elegante, bonita, né? E um calendário. Falei, não, é para levar duplo, tem que levar assim. Então leva lá no calendário, né? Ou manda pelo correio. Então eu falei, uma vai para Miami, lá para minha mãe, né? Falou, vai mesmo, vai lá para minha mãe. Minha mãe vai ficar muito feliz, né? Então eu já peguei lá meia dúzia de folhinha que eu vou distribuir. Deixa eu me ajeitar aqui. Distribuir, né? Você deve estar achando estranho investir esse negócio aqui. Esse lado da América aqui é para os corajosos, viu? Porque aqui está fazendo frio. E um frio bem considerável, né? Vai esquentar, mas foi considerável. Mas eu estou combinando com algumas pessoas, que aí são clientes e pessoas que trabalham em diferentes áreas, e eu estou combinando para trazer aqui uma live com um accountant, dois accountants, na verdade, né? Que vai explicar mais detalhes a respeito aí do que é um business. Uma coisa rápida, sucinta, né? Gente que você pode confiar, trustable people, que a gente trabalha aí, já conhece há já há quase 25 anos, né? Desde quando chegamos aqui, pessoas que estão na comunidade de forma séria, fazendo as coisas corretamente. Não diz que faz uma coisa, faz outra, e lá na frente dá problema. Por quê? Porque a gente não sabe, você não tem como conferir, né? Infelizmente, o mercado é muito cheio de maus profissionais. Mas esse que eu trago são pessoas tem uma palavra libada, né? De pessoas trustable people, usa para confiar, né? Senão eu não colocaria meu nome lá. A professora Carol é uma delas para você fazer aulas de inglês. Então, direcionado ao seu trabalho ou direcionado ao dia a dia. Pelo menos para você saber lidar com a língua, né? No dia a dia, dentro do trabalho que você faz. Você que é um brasileiro dono de small business aqui nos Estados Unidos. Você que está entrando aqui pela primeira vez, eu sou Jefferson Carvalho e a gente trabalha aqui já há muito tempo, desde 2001, com brasileiros donos de small business, fazendo trabalhos de tecnologia, serviços online e programação, né? Por exemplo, olha, hoje esse cliente ligou para a gente já outro dia dizendo que nós fizemos um trabalho lá, a gente tem o JTPOS, que é um sistema de POS online, e ele faz manutenção de equipamentos, né? Assim, para construção, aquela máquina de tirar neve, vários equipamentos, vários. Até tinha lá um gerador que se usa muito na construção para energia, né? Onde, para ligar os equipamentos, a construção que não tem ainda nem, não está nada ligado no terreno, então eles usam esse o gerador. E aí eu fiz uma pergunta tão inocente, né? Eu falei, poxa, quanto tempo dura a energia, né? Quanto funciona, liga vários equipamentos, quanto tempo funciona? Ele respondeu, funciona até a gasolina acabar. Depois você põe mais. Quanto tempo? Não dá para saber, porque depende dos equipamentos. Mas é um gerador, um power supply, vamos dizer assim, movido a gasolina. Muito interessante para usar em camping, né? Momentos que tem aí, não tem energia elétrica da rede pública, né? E aí, nós vamos fazer um trabalho lá acontece. Olha, nunca aconteceu isso, eu nunca vi acontecer isso. Aliás, antes, agora aconteceu. Nós fizemos 2 POS, ele usa esse POS para fazer as vendas, para gerar as ordens de serviço,
o cliente acompanha passo a passo em que momento que está o trabalho, ele gera o documento de compromisso, né, que é um recibo, né, de compromisso, tudo feito online, tudo ali liga no computador, mas não está instalado, não tem servidor, não tem preocupação, é tudo num cloud, não tem preocupação de guardar o banco de dados, etc, aquela coisa, né? Até os 2 POS quebrados, imagina. Mas ele falou, já, como é que foi? Foi antes do Natal? E aí viemos conversando, passei e tal, mas no fim, não, você tem que vir aqui porque não tem como fazer, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Os 2 POS ao mesmo tempo. Então, o que eu disse para ele? Olha, possivelmente é um update. O Windows, porque o sistema tem lá um computador, um PC, então o Windows talvez fez um update no driver e não parou de funcionar, deu pane lá, né? Então tem que fazer alguma coisa um pouco mais do nível lá que eu falei, não consigo fazer daí para frente. Também eu tenho. Então vem aí. Então nós fomos lá e acredite ou não, o, o monitor, o power supply do monitor, dos dois juntos, pifou. Na hora que e fica guardado, assim, como é um front counter, né, um balcão, então toda essa fiação fica embutida. É só quando liga a câmera que eu faço isso, eu fico bocejando, né? Dá um nervoso isso. Então fica escondido. Então eu comecei a medir, olha, está sem energia, a energia é ruim. Mas está acendendo a luzinha vermelha. Eu falei, aí que está o detalhe, é vermelho, não é verde, porque verde é que está ruim e está tudo certo, né? Luzinha vermelha em qualquer coisa é porque tem problema. Então, fizemos lá várias coisas e identificou isso. Infelizmente, aí colocou o monitor só para quebrar o galho até que chega as novas. Aí lá vamos fazer o resto da instalação, né? Então, você que tem... Isso mostra o seguinte, a gente faz um trabalho em média, porque essas coisas, isso é raro acontecer, mas acontece. É a mesma coisa que você ter 2 aspiradores que você leva, ou um aspirador, eu vou falar aspirador porque é uma coisa simples, né? O vacuum, né? O vacuum que fala. Aí você tem lá o vacuum e pifa os dois. Você tem dois equipamentos lá, né? Tem um que você usa e outro caso um backup, que a gente chama, né? Um spare, um backup. Aí você chega lá, pifa o outro, né? Isso é muito raro acontecer, mas acontece. Então, felizmente, isso não é novidade. Então, você tem que ter... A gente faz a manutenção é preventiva, é para que isto não aconteça. Felizmente, ele tem, né, um pouco, ele sabe algumas coisas e foi lá e pôs um outro monitor e está conseguindo desenvolver, fazer o POS, dentro da loja dele com um só. Até que vem o outro, não dá para fazer, né? Todo, sorry. E se você quer, eu peço para você que aqui do lado, ó, aqui, então, né, que você tem o coraçãozinho aqui, você tem, o que mais você tem? Não sei se tem, né, porque aqui no lado parece que não tem nada. Deixa eu ver aqui. Cadê você? Não tem, tá tudo aqui embaixo, né? Mas quando o vídeo for pro ar gravado, aqui do lado tem o coração, tem o like e tem o share. Eu peço que você coloque aí nos seus stories das outras networks, né? Dos outros social media, para ajudar a gente a dizer que esse canal é positivo, esse canal thumbs up, como é que faz? Joinha, é bom, bacana, né? Vale a pena distribuir melhor. Então você ajuda a gente. E se você ainda não tomou a decisão corajosa de comprar meu livro, o livro é esse e tem bastante coisa aqui para você ler. 20 anos de América, já está com 5 anos de defasagem. Foi 20 anos, 21, no 2001, 2021. Estamos em 26, vai fazer 25 já, né? Tem 25. E aí eu estou escrevendo, né? Uma coisa que eu estava falando, né? De trazer, então eu vou trazer um accountant
basicamente 2, eu já falei com um, ele já confirmou. Eu falo ele para não, como é que é? O accountant, tá? Não se é homem ou mulher, não importa, tá? Então, na hora você vai ver. Então, fica atento aí que eu vou abrir o evento e tal. A gente vai combinar, vou separar alguns assuntos para ser objetivo e trazer para você informação para depois você fazer, né? O account vai trazer informações aí interessantes. Nós estamos no começo do ano de 26 e todo dono de business precisa estar preparado para várias coisas, né? Não só trabalhar, trabalhar. Não, precisa ver várias coisas. Vou trazer pessoas de marketing, vou trazer um contador aí que tem uma situação de investimentos, né? Quero trazer, inclusive, um médico, eu quero trazer um doutor, né? médico de saúde, né? E vou trazendo conforme for. Você que está aí, quer participar, eu preciso de gente, né, que fale sobre limpeza na área, assim, da limpeza do nível, assim, que é ser uma limpadora, né, uma cleaner? Como é que é isso? Como é que faz? Não sei que você sabe o que é isso, limpar, mas em termos de negócio, aqui na América. Não importa onde você esteja aqui nos Estados Unidos, não importa. Está aqui nessa região da costa leste, da costa oeste, lá para baixo, na Flórida, ou no meio, ou lá para cima, não importa. Não importa onde você esteja. Se é um brasileiro, uma brasileira, um brasileiro que tem um negócio de limpeza, você pode falar. Construction também, o que você, como é que é, etc. Por quê? Porque a gente deve compartilhar conhecimento, senão nem eu, nem você estaremos falando a língua portuguesa hoje, o inglês. Porque o que fala? Porque vai passando de geração para geração até que chega, né? Inclusive, né, em se tratando de Bíblia, uma parte, a Bíblia original, a Bíblia vem do grego Bibles, que significa reunião de livros, né? Que portuguesado ficou Bíblia. Então nós temos a Bíblia Sagrada, Holy Bible, mas é de Bibles, que é reunião de livros, 66 livros no caso da Bíblia que a gente usa, né? A Bíblia protestante, tá? É, tem o que a Torá, e uma parte é falada. Tem a Torá escrita, mas tem a falada. Então a falada é transmitida nesses cultos, né? Que o judeu sempre fez, desde lá do templo. Então fazer para quê? Para ensinar. Então passava de uma é isso que Deus quer, né? Que a gente aprenda e cresça em conhecimento. E isso é importante para você que tem negócio. Aprender, aprender de todas as situações que envolvem o business. Aprender sobre o trabalho, ficar de olho nos acontecimentos relativos ao trabalho, workshop, workshops, novidades em termos de produtos, novidades em termos de equipamentos. Por quê? Para que você vá indo saber para qual nicho você vai atuar naquele momento, no outro momento, no outro momento. E o que precisa para ter os equipamentos adequados, né? Como eu fui lá nesse cliente, ele faz manutenção de equipamentos. E aí eu fico olhando ali aquele monte de ferramenta que ele tem, cada uma para uma coisa. Ele falou que às vezes tem tanta coisa que a gente tem que comprar ainda. Né, para cada equipamento, cada trabalho exige um conhecimento. Inclusive, hoje tem muito equipamento que ele é selado, é fechado, é eletrônico, não é tão mecânico. Aí fala, não, aqui não tem como mexer, então eu vou fazer a parte de limpeza, né? Porque o aparelho, esses equipamentos de construção sujam muito, muita poeira, né? Desgaste é muito grande, né? É como o seu veículo. Se você faz uma preventiva, você tem sempre ele. Você tem uns 2 ou 3, vai fazendo preventiva e mantém sempre um
ou 2 trabalhando e um lá na manutenção, né. É o que a gente faz também. Então, num momento, assim, como deu pane no POS, uma um regular uma visita regular, a gente ia identificar, já deu um puxão de orelha lá, né. Ia identificar que a fonte de energia está falhando, porque tem que medir. A gente sente quando sabe quando então isso é prevenção. O negócio não pode só na base do bombeiro, porque você, como dono de business, você não pode agir só, chamar para consertar quando quebra, quando fica na mão. Aí depois dá muito problema, é igual o carro, né? Ou qualquer tipo de equipamento. Você tem um carro que usa para o trabalho. Esse carro tem que estar sempre sendo olhado. Se ele está com freio, se o motor, como é que está. Por quê? Porque se ele para num lugar que não tem lá muita gente, não tem movimento, você está perdido. Ou longe, o custo que vai ser trazer ele para perto. Opa, você não pega o carro e põe no bolso, né? Tem coisa que você põe no bolso e pega e tal, né? Ou, como um ônibus, né? Você está dentro do ônibus, quebrou, você desce e pega outro. Você não quer saber o que vai acontecer ali. Infortúnios acontecem, mas o dono do business tem que estar sempre olhando. Eu vou entrar até no outro assunto rapidinho, só para você ficar ciente, que é onde eu quero falar aqui, né? Então, procure estar olhando os equipamentos que você tem antes de descobrir que apertou o botão e ele não funciona. Existe uma prática bastante interessante que é pegar o vacuum e usar para todo mundo, né? Vai numa casa limpa, vai no outro business limpa e usa o mesmo vacuum. Então isso é perigoso. Se você pensa que isso, mas todo mundo faz. Aí eu vou lembrar que a sua mãe deve ter dito para você, né? Que você não é todo mundo. Aqui é um conselho. Inclusive é um conselho dado no Cleaner Legal, dentro da mentoria com mais detalhes. Você está usando. Ah, mas ele chupa. Então, por exemplo, porque ele está chupando, ele não contamina. Contamina sim. Aquela poeira que está dentro daquele saco, o ideal seria você usar o vacuum, pegar aquele saco e jogar fora. Aí pega outro, joga. Cada vez que usa, é igual luva, né? Você põe a luva, você percebeu que você não consegue, tem luva que você não consegue usar 2 vezes? A luva não foi feita. Era por isso que ela chama disposable, né? Descartável. Ela é luva descartável, para você usar uma vez, limpa ali, joga fora. Por quê? Higiene. Talvez você tenha esquecido da pandemia, e a pandemia nos trouxe a lição que a gente pode transportar bactéria, né, vírus, de um lugar para o outro. Lembra que falou, não ponha a mão na boca, pega a coisa e lava a mão, tocou de novo, lava a mão, passa aquele álcool gel, né? Lembra? Se você lembra do COVID, você vai ver que teve muita situação, deixa a distância. Então, você está num ambiente, usa o vacuum para limpar, usa o pano para limpar, usa qualquer coisa para limpar. E depois, para limpar, né? E depois pega aquele mesmo material e vai para a segunda limpeza. E usa as mesmas coisas. Ah, porque eu passei um pano ali, eu passei um sabão, não limpa. Não limpa. Vou repetir, não limpa. Você pode contaminar, né? Inclusive, vou te dar uma dica, né? Existem cores, então você usa assim paninho ou, né? Ou qualquer coisa assim, paninho, né? Tem uns paninhos de microfiber que ele vem colorido, tem azul, tem amarelo, tem verde, e tem vermelho. Então, para que fizeram essas cores? Porque acharam bonitinho? Não. Vermelho é para limpar coisas de alto risco. Então, por exemplo, banheiro é para limpar com paninho vermelho. Então, aquele tipo de pano só limpa coisas de alto risco. O amarelinho, ou aí você escolhe, isso não tem uma regra, né? Mas, assim, o vermelho, sim.
O amarelinho para usar para limpar a cozinha, por exemplo. O verdinho para usar para limpar as portas, por exemplo. Então assim você vai, então você usa aquele pano para fazer aquele tipo de trabalho. Entendeu? Aquela cor daquele pano. Então você sabe que todo pano verde para limpar a janela, todo pano amarelo para limpar a pia, o sink, o countertop, todo pano vermelho, banheiro. Você não vai limpar uma porta com pano vermelho, porque esse pano foi feito, pode ter sido usado para limpar uma banheira. Então você não vai fazer isso, né? É como um rapaz perguntou, uma vez eu fiz uma brincadeira e perguntei: você sabe a diferença? Falei para o rapaz assim, claro que é um joke, né? Você sabe a diferença entre um pinico e um prato de comida? O cara olhou para mim, como é que é? A diferença entre um pinico e um prato de comida. Ele falou, não. Falei, então, não me chame para almoçar na sua casa, né? A diferença é óbvia, né? Não vou entrar em detalhes. Mas é assim que se trabalha, um profissional trabalha desse jeito, com ordem, com regra, com ferramentas certas para as coisas certas. Imagine você aí que vai ao dentista, vai lá e senta lá no dentista. Aí vem, ele manda você sentar ali naquela cadeira, né? Parece que a gente vai para a forca, né? Quando senta naquela cadeira. Aí você vê naquela, tem uma mesinha que fica do lado, assim, né? Onde ele guarda as ferramentas, né? A ferramenta dele lá, aquelas coisinhas de cortar, etc. Aí você vê ali uma faca, um garfo, um prego, uma escova de dente velha. Você olha para aquilo lá, o que você faria numa situação dessa? Você senta lá e olha para aquilo cheio dessas coisas assim, fala, mas isso não é, o que é? O que é? Será que ele vai tá brincando comigo, né? Eu não ia ver se ele vai brincar, eu cascava fora dali. Por quê? Esse não é o equipamento para usar para trabalho que ele vai fazer na minha boca ainda. Nananina, não, de jeito nenhum. Então, todo trabalho requer regra. O profissional, ele tem que agir assim. É por isso que, aliás, é desta maneira que se conquista cliente que paga bem e valoriza o trabalho que você faz, que o seu business faz. Por quê? Porque tem um custo maior para fazer um trabalho show. Ah, mas se eu fizer esse trabalho, eu vou não dar lucro. Claro, você só tem cliente pereba. Você quer trabalhar muito, receber pouco, né? Como se diz no espanhol, mucho trabajo, poco dinero, né? Eu brinco e falo assim, muito dinheiro e pouco trabalho, né? Então, o que é isso que você quer? Você tem que migrar para o cliente que paga bem e valoriza o trabalho, ok? Como que você faz isso? Sendo profissional. Aqui na América não tem essa de porque faz faxina, vamos falar a palavra que a gente usa mesmo, né? Faxina, então você não ganha. Não, você estou falando de negócio. Estou falando e mesmo quem faz a faxina só, não tem o business, tem que fazer. Eu conheci gente que usava luva branca. Conheci uma senhora, uma moça, né? Uma senhora que ela, para entrar na casa das pessoas para limpar, ela não entrava com o sapato. Ela tem um protetor, colocava no sapato e ficava na casa inteira, né, no lugar inteiro, usando aquela capinha. A mesma coisa que os médicos usam. Ah, mas não para riscar o tapete, não, para não trazer sujeira de fora. E para ser prático, para não ter que tirar e colocar o sapato toda vez, né, o calçado. Então, ela põe lá. O que ela faz depois? Pega aquilo, pega a luva, tira o sapato, né? Já está lá fora, com um saco de lixo na mão, e tira a luva e joga dentro do lixo e vai embora. Nossa, mas vai usar um para cada vez? É por isso que cobra mais. É por isso que cobra bem, que as pessoas vão ver isso. É como um médico chega lá, a pessoa, o médico chega para você, um dentista, né? Com as mãos
aquela toalhinha, né, que eles colocam na frente, o que que ele faz? É uma para cada paciente. Aquela toalhinha de papel que senta na consulta médica, é uma para cada paciente. Aquela luva que o médico vem lá, ele tira uma, olha aqui, ele já pega aquele e joga fora. Ele consome, que é uma barbaridade. Um para cada uso. Se ele sair e voltar a ter que mexer em você de novo, ele vai pegar outra luva. Nossa, mas é chatice, né? Nós estamos nos Estados Unidos, né? Deixa eu contar para você. Para quem acredita que a Terra é redonda, nós temos 2 hemisférios, né? É uma bola, redonda ela é, só que ela, né? Vamos deixar para lá, esse é outro assunto. É para outro canal. Então a bola tem hemisfério norte, que nós estamos, e hemisfério sul, onde fica o Brasil. Então nós estamos no hemisfério norte. Aqui é outro país, outra lei, outro costume, outras leis, outros costumes, outras chatices, e cliente que paga bem, valoriza o seu trabalho, vê detalhes. Ele vê detalhes, né? Se você for num hotel de luxo, que vou fazer uma limpeza, você vai ter que fazer detalhes. Que a pessoa que paga 2, 3 mil dólares diária não vai tolerar você entrar lá para limpar do jeito que limpa uma casa de um qualquer, né? Então é isso que eu estou trazendo aqui nesta live hoje, tá? Então isso faz parte, inclusive, de você ter esses planos. Escreva o plano que você quer para este ano, com metas possíveis. Eu vou reforçar num outro vídeo, né? Eu quero um cliente novo todo mês, ou de 1 a 2. Olha, eu quero de 12 a 14 clientes, né? Ou 12 ou 10 a 12, durante todo o ano. Estipula um projeto. Olha, eu quero começar a atender clínicas médicas. Eu quero começar a atender construções novas. Eu quero começar a atender pessoas que precisam de manutenção de equipamento, de um determinado tipo de indústria. Então, você vai fazer um plano. Esse plano, nós vamos apresentar ele, você vai apresentar ele ao Eterno. Você vai fazer quem é o Eterno. Eu já falei que eu sou crente em Jesus Cristo, e apresentar para ele, para que ele dê direção e dê paz para tomar decisões difíceis durante a jornada que é conduzir um business durante o ano, né? Que é isso que eu desejo para você, que você tenha paz para tomar decisões difíceis. Às vezes é necessário dar 3, 4 passos para trás para tomar impulso, né? Tem um cara que fala assim, mas para trás nem para tomar impulso. Não, isso não é uma verdade. Muitas vezes tem que voltar. O que é voltar? Cortar algumas coisas para ter o caixa reforçado. O nosso trabalho como dono de negócio é cuidar do caixa, do fluxo de dinheiro, né? Não é só receber mais, 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 mais. Tem os menos também, né? E tem os futuros, e tem a carteira, entende? Querendo falar, fala comigo, chama aí. Obrigado você que está entrando, obrigado você que talvez entenda. Estou vendo uns nomes que não sei se são brasileiros ou falam português, talvez de outro continente. E então administrar é isso, né? Uma das coisas que é preciso fazer como dono do negócio é inventário, né? Não é inventaram. Os invejosos inventaram uma mentira. Não é isso. Não é inventaram. É inventário. Inventory. Inventory. É inventário. O que é inventar? Você que a gente tem um business, você precisa ter controle de tudo que você tem, tudo que o business possui. Você precisa ter controle controle é anotar, né? O CRM também é capaz de fazer isso. Tem alguns CRMs que faz isso.
né? É anotar aquilo que você tem dentro do business. Computadores, printers, TVs, ferramentas, carros, móveis, imóveis, utensílios. Então você precisa ter um controle. Por quê? Material de trabalho, né? Quando eu falo ferramenta, aí vai produtos de limpeza, material de trabalho, material de escritório e tudo o que faz parte do business. Então, aproveitando que ainda é pequeno, que o seu business pode caber dentro de um pedaço da mesa lá da sua sala, é bom fazer. O que você tem? Não, eu tenho um laptop, marca tal, comprado no dia tal, desta característica. Pá, 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 pá. Você compra o que você, ou todo o equipamento que você compra tem todas as características. Quantidade de memória, quantidade de que tem SSD. Por quê? Porque você vai fazer a mesma coisa de um carro, né? Você não sabe como é que mexe lá. Mas na hora que você precisa fazer manutenção, você tem que ter certeza que a pessoa não vai trocar as peças que está lá para usar em outro lugar. Não, mas isso não acontece aqui. Não. Só na sua cidade que não acontece, porque o resto acontece. Se você trocar uma peça para servir outra. Não. Então você tem que ter lá. Tem que saber. E o outro, sim, saber quanto de dinheiro você tem em termos de equipamento. O business não são as coisas tangíveis que tem. Tangível que você pode tocar, né? Tangível. O business, isso faz parte, é o conjunto. Ele não é... Eu vejo gente vender um business pelo que tem. Acontece muito isso no salão de beleza. Não, eu tenho 3 cadeiras, eu tenho um espelho, eu tenho isso aqui, eu tenho ali, tem ali, tem ali. Então isso aí vale isso. Não, o business não é isso. Isso faz parte do valor que o business tem, mas o valor não é o que tem aí dentro, né? Em termos de, mas você precisa saber o que tem e quando este equipamento já está na hora de fazer uma troca. Um exemplo, o mercado de caminhões aqui na América não tem essa história de um esforço para vender caminhão. Não, as fábricas todas já estão num nível de receber pedido, encomenda para 5, 10 anos das companhias que usam, que faz freight, entrega, companhia grande, né? Essas aí daquele mercado azul, ah, aquele que parece o Amazon, né? Então eles compram frotas e caminhões, então tem loja de vender caminhão. Ah, mas o pequeno só compra caminhão usado. É raro que compra um caminhão novo. Então até dá, né? Mas tem um certo agilzinho aí. Então, ele tem um inventário. Bom, este laptop, este computador, ele vai precisar ser trocado daqui a 5 anos. Então, você vai saber que você tem. E todos os equipamentos é preciso ter um número gravado nele para saber que ele é seu, de algum jeito. Uma stamp lá que é teu, é igual uma cagada, né? Ele para saber que é seu. Então, o computador tem que ter um nome, um número. Toda empresa grande faz isso. E você que é pequenininho também vai fazer. Também precisa. Olha, eu comprei esse produto de limpeza. No material de consumo de trabalho não é, tá? Mas você precisa entender quanto que você tem e controle de estoque, né? Quando que não fica descobrir que não tem, a hora que eu vou precisar, acabou. Então precisa fazer isso. Um inventário. Inventário você faz. Eu vou ensinar como é que você faz. Você vai parar um momento e vai anotar tudo. Por isso que sendo pequeno é melhor, porque está mais próximo de você, né? Olha, eu tenho isso, tem um pano aqui. Você vai ver quanta coisa você tem, parece que não tem, né? Tem X pano vermelho, X pano azul, não tem o pano amarelo, preciso comprar. Então você vai já fazendo uma listinha das coisas básicas necessárias, né? Olha, não tem supply para o veículo, ou não tem um veículo, sei lá, para chupar água, tem um monte de coisa aqui, né?
Então você anota tudo. Todo material ele tem um valor que você pagou por aquele material, por aquele equipamento, por aquele utensílio. Então anota quanto que foi pago. Nós temos uma economia que usa a mesma moeda já. Preciso até fazer a conta. Eu não sei nem quando surgiu o dólar, né? Mas desde quando surgiu é o mesmo. Não mudou igual o nosso real, que nosso dinheiro que já mudou de cruz credo para cruzado, para cruzeiro novo, para mil réis, para réis. Então, quantas vezes mudou, né? Aqui não, aqui é o mesmo. Então você tem inflação, tudo, mas você tem um controle. Olha, no momento que comprou, paguei tanto, já estamos. Tem um negócio aí meio complicado chamado depreciação, porque você compra um carro hoje, 30, 40 mil. Um ano que passa, ele já custa 30, né? Perdeu 10. Então tem um tempo aí que ele deprecia, não é o valor de mercado, não, deprecia mesmo. Porque você coloca isso no imposto de renda. Estou até falando coisa que não era para falar. Não, esse ano eu comprei esse laptop. Paguei $1.000, por exemplo. O ano que vem, entra $1.000 de novo? Não, entra menos. Entra 500. Então tem uma regra. Eu não vou entrar porque eu não sei detalhes dessas regras. Tá? Mas aí você tem um controle de tudo que possui. Todos os equipamentos, todos os materiais de trabalho, o que tem. Ah, eu tenho router, switch, então anota tudo. E tem que botar uma etiquetinha. Então, vende um aparelho que você digita, tá lá, coloca o número e prega no aparelho, prega no computador. Eu tenho um, só que está longe ali. É uma maquininha é assim, grandona. Você digita, até 2 linhas tem, então a gente faz isso. Eu, quando vou fazer fazer inventário nos business, né? Então a gente faz isso, a gente numera cada computador, coloca um nome no próprio computador, a etiqueta tem o número do computador, o nome do computador, o IP que o computador tem, a data que ele foi comprado. Então tá uma etiqueta desse tamanho. Fica lá do lado atrás, assim, né? Para que a gente sabe, anotado onde está esse computador? Está aqui nesse lugar. Esse telefone está aqui nesse lugar, ele é assim, teu IP tá, tá. Então vai etiquetinha lá para identificar, né? Inventário é você dar uma conferida em tudo de tempos em tempos. Se você tem condição de fazer uma vez por mês, faça. 2 vezes no ano, sim. 12 vezes no ano, faça. 8, 10 vezes no ano, também faz. Então faça conferências. Ah, deixa eu ver quanto tenho de. É, vou falar coisa assim, sabão, de produto de limpeza, detergente, quanto tem? Ah, tem. Então, ó, tem um nível aqui que não pode deixar, tem que, assim que chega nesse nível, tem que colocar. A mesma coisa, um negócio que eu estou lembrando aqui. O, o limpador, né, aquele líquido do windshield, né, do limpador do para-brisa. Você tem o carro lá, né, aí você aperta aquela aguinha ali para limpar. Aquilo lá não nasceu, a água não, o líquido que está daqui não é água, não coloque água lá, hein? Senão congela e estraga o vasilhame, né? O container, que é o nome. Você põe lá dentro, de tempos em tempos você não vai ficar esperando o carro avisar que não tem. Na hora que avisa que não tem, você está numa neve, numa chuva, aliás, numa situação que o vidro está tudo ruim, precisa limpar, o que você vai fazer? Arrumar onde você vai limpar? Então, de tempos em tempos tem que olhar, você tem que ter uma garrafa daquela dentro do carro, acabou, comprar outra bota cheia, chega lá, vê, então, ó, sempre está completando. Ou você espera a gasolina acabar, ou a energia acabar, para depois completar. Não, você fica olhando ali. Então você tem que controlar a mesma coisa do business. Né? O computador está funcionando direito. Aqui vai uma dica, né, que não precisa nem dar. O computador sofre alterações a cada vez que você liga e desliga. A conexão de internet traz update. Você não está nem trabalhando, nem mexendo, mas ele está gravando
lendo, transmitindo e recebendo situações da internet, seja com antivírus, seja com os navegadores, seja com o próprio sistema operacional, seja tudo que tem instalado ali, não arquivos, mas softwares, se comunicam hoje com o server da companhia para atualização, igual ao seu telefone. Vira e mexe, você vê o icon lá do, né, na telinha lá, que tem uma rodinha ali, está esperando. Você bota o dedo, ele completa. Update. Mas você vai no banheiro, fica lá, não tem o que fazer, né? Fica fazendo update. Né? Então, computador é assim. Telefones, né? O smartphone, qual que é, quando comprou, qual modelo, o que, que tem nele, como é a característica dele. Então, tem que anotar. Entendeu? Então, tem alguém fazendo pergunta? Tem alguém que já está querendo fazer pergunta? Não, tem ninguém querendo fazer pergunta. Ok, eu acho que a gente já pode terminar, né? E eu quero apresentar para você, da última vez eu li um salmo, que é o Salmo 23, para a gente poder encerrar aqui. Dessa vez, eu vou ler, deixa eu ver se ele é do tamanho que ele é. Um salmo bem interessante, para te encorajar a poder seguir. A vida de dono da empresa não é muito fácil, é cheio de pressão. Deixa eu ver, ele é compridão. Deixa eu ver aqui. Ele é meio grande, né? Mas eu vou ler só o primeiro versículo, que um trechinho no começo. Esse é o Salmo 91 é muito bom. Então, assim, para te encorajar, né? Eu creio no Senhor, que criou todas as coisas e enviou seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça e tenha vida eterna. Não importa o que você crê, não importa, mas é essa a mensagem que Deus tem. Deus, ser empresário é bem assim, dono de business é bem assim, né? Deus controla tudo, Deus tem o inventário de tudo, Deus sabe de tudo. Como dono de business. O dono de business tem que saber de tudo do seu business. E o business de Deus somos nós, né? Deus nos fez de uma maneira muito especial. A palavra, ele mesmo diz que nós somos a menina dos olhos de Deus, a máxima criação que Deus nos fez. Que Deus olha lá e fala: o que eu criei foi muito bom, né? Então, o Salmo 91 diz assim: hoje a gente, né, a gente fala hoje porque é onde a gente está vivendo, né? Nós vivemos debaixo de muita pressão, pressão financeira, pressão de decisão, pressão de imigração, pressão de documentação, pressão com a família, pressão com os filhos, pressão com a esposa, né? E eu quero, assim, não quero trazer pressão, só o que a gente está fazendo é ensinar, né? Você, eu tenho vivido muitos milagres com o Deus da Bíblia, milagres, milagres, né? Eu creio que nós que cremos em Deus vivemos de milagres, não é um evento a cada instante, assim, hora, uma vez ou outra, não, é um milagre todo dia, né? Um milagre todo dia. Hoje mesmo aconteceu um milagre bem interessante, bem bacana. A gente teve uma dificuldade com o trabalho da minha filha, né? Que ela não pôde continuar mais, não quiseram continuar por um outro lá motivo, né? E houve um chamado. Olha, queremos que você venha a partir da... Sim, foi uma coisa seguida da outra. Então Deus faz milagre. Mais milagre, mas a gente tem que buscar nele, né? Então é isso que eu quero ler aqui no Salmo 91. E depois é na sua Bíblia, ou busca online, né? Em inglês tem Psalm 91, né? 91st. Então você pode procurar o Salmo 91. Ele diz assim, vou ter que botar um pouquinho mais de luz aqui, porque senão... Deixa eu ver assim, ó. Aí.
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Certamente, Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas asas, com as suas penas, e debaixo de suas asas estarás seguro. E a sua fidelidade será teu escudo e broquel. Não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a praga que destrói ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Se fizeres do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, pois aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás os pés o grande leão e a serpente, porque ele me ama, diz o Senhor. Eu o livrarei. Poloei num alto retiro, pois conhece o meu nome. Ele me invocará e lhe responderá. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos acabar lendo inteiro, né? Porque vale a pena ler. Não é desperdício. Então, confia no Senhor que tudo mais Ele fará. Tá bom? Então, essa é a mensagem. Para terminar, gostaria de falar o Pai Nosso. Se você sente alguma vontade, né? Pô, Jeff, como é que é esse negócio aí do business? Como é que é esse negócio do Senhor aí que você crê? O que é isso aí? Você pode me chamar que a gente conversa, tá bom? Então, eu vou fazer a oração do Pai Nosso para a gente terminar, para trazer, para que você conheça. Opa, já pediu aqui. Então, vou terminar com a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como já é feita no céu. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e tem devido. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos do maligno, pois teu é o reino, o poder, o domínio, a honra, a glória e todo louvor, para hoje e todo sempre. Então, terminando, desejo que na tua vida não esteja nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. E que você tenha paz, que o Senhor levante o rosto sobre você e te traga paz para seguir adiante, mesmo debaixo de qualquer tribulação, de qualquer medo, de qualquer coisa que estiver acontecendo. Estamos passando um momento bem diferente. A América mudou, né? Não é mais a nossa América de antigamente. Ela está mudando leis, está mudando jeito, está mudando várias coisas, mas para Deus não tem geografia. Se você está aqui é porque Deus permitiu que você viesse, entende? O Deus que eu conheço, que busca verdadeiros adoradores, te conhece e te chama pelo nome. Deus te abençoe, te guarde e te traga paz. Vejo você no próximo vídeo. Eu peço a você que compartilhe as nossos vídeos aí com os seus stories, tá bom? Forte abraço. Então vejo você nos próximos vídeos. Bye, bye.